Você conhece a professora? Isso, eu até imagino que, em função da repercussão, eu imagino que quem nos esteja assistindo, vai nos assistir, certamente ouviu falar do caso. Foi agora segunda-feira. A professora Márcia Frige é professora de língua portuguesa e literatura, lecionava numa escola pública, leciona, né? Mas naquele momento estava lecionando numa escola pública no município de Indaial, aqui de Santa Catarina, uma pequena cidade, e ela, ao repreender um aluno de 15 anos, um adolescente, o aluno respondeu, foi mal educado, ela pediu que ele se retirasse da sala de aula, e na direção, então, ele Quando acabou... chegaram na direção... Ele acabou agredindo a professora Márcia Frige, feriu vários socos, feriu ela... Enfim, foi uma coisa muito brutal. E eu conheço a professora Márcia Frige há muitos anos, trabalhamos juntos, conheço a família dela, lecionei para a filha dela, que inclusive é psicóloga, a Ana, né? E é uma pessoa de extrema competência, uma escritora também, uma pessoa de grande sensibilidade, profissional correta, ética, e que é muito admirada pela maioria dos seus alunos, né? E, claro, o que aconteceu com ela foi uma brutalidade, pode ter sido em função de um histórico particular do aluno, pode, psíquico, sim. Né? Isso. De qualquer modo, Sérgio, machucada, dolorida, a professora Márcia Frige, né, naquele mesmo dia, ela escreve, né? Ela estava indignada, humilhada, né? Ela escreve na rede social a respeito do acontecimento. E a professora Márcia sempre foi uma pessoa de posição política na sua rede social, né? Ela nunca escondeu suas posições, sempre defendeu suas ideias, e por conta disso, ela começou a ser agredida. E aí é a dupla brutalização que se faz contra a professora Márcia, e que eu espero que a justiça agora, inclusive, puna, inclusive pessoas da imprensa que manipularam as informações a respeito da professora Márcia, e usuários da internet, enfim, das redes sociais, que acham que pode chegar na rede social e dizer qualquer coisa, né, a destruir a biografia de uma pessoa, e isso não é verdade. Então, o que acontece? Tão logo a professora Márcia se posicionou, dizendo o que aconteceu, algumas pessoas começaram a comentar na sua postagem, fazendo alusão à redução da idade penal, a qual ela é contrária, inclusive, e aí o discernimento da professora Márcia, que mesmo naquele momento de dor, de humilhação, ela diz, não, eu não concordo com a redução da idade penal. Eu fui agredida por um menor, mas o problema da educação brasileira, da violência contra... Porque ela não foi o primeiro caso, não será o último, num país onde o Estado violenta seus professores. Né? Onde o Estado não respeita. Isso. Veja-se o Paraná, né? Veja-se o Rio Grande do Sul também, que não paga, não está pagando. Santa Catarina, Sérgio, nós tivemos agora, há uma semana, a invasão por parte da Polícia Federal, do Instituto Federal Catarinense, no município de Abelardo Luz, onde 2 professores foram retirados do exercício do magistério sob a alegação de que eles estariam mantendo contato com o movimento dos trabalhadores sem terra. Lembrando, Sérgio, que Abelardo Luz é um município que tem mais de 20 assentamentos do movimento sem terra, e quem levou o campus do Instituto Federal Catarinense para Abelardo Luz foi o MST. Então, não há problema algum em você estabelecer relações com o movimento social, concorde você com ele ou não. E professores estão retirados da sala de aula, tiveram seus celulares apreendidos no Instituto Federal Catarinense, assim como a professora de História, a professora Marlene de Favre, na UDESC, que eu também foi minha professora, uma intelectual de primeira grandeza, com diversas publicações, pesquisas, e por conta da estupidez, eu até peço desculpa, da estupidez do tal movimento Escola Sem Partido, ela está sendo processada, né, por uma aluna, por fazer doutrinação feminista, quer dizer, um absurdo. Né? Como já andam dizendo esses estúpidos, esses idiotas, andam espalhando que a Terra é plana. Século XXI. Se o professor disser que é redonda, pode ter problemas. Exatamente. Vamos voltar ao Jordano Bruno, né? Bruno, que teve que disputar com a igreja sobre o Sol... A Terra andar em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, né? E que ela não se movia e tal. Eu ontem mesmo tem um jornal alemão que vai fazer uma matéria agora sobre a ascensão do pensamento nazista em Santa Catarina, e um jornalista alemão, a gente estava conversando, um jornalista alemão,
E ele me onde é proibido qualquer tipo de gesto, qualquer tipo de discurso nazista, qualquer tipo de posicionamento nazista. É proibido na Alemanha. E ele me relatando. Por quê? Porque é uma. Claro. E ele me relatando, propõe crise, Sérgio, né? Propõe crise. Claro, propõe a extinção da diferença, o extermínio do outro e assim por diante. Ele me relatando assim que o povo europeu ele está olhando hoje para o Brasil e não compreende o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo é o retrocesso brutal. E aí o que aconteceu? Houve essas postagens falando da maioridade penal e houve também pessoas que se aproveitaram desse momento para beneficiar a candidatura, não vou citar o nome aqui, a candidatura de um presidenciável, de uma vertente conservadora, e a professora Márcia, obviamente, não se prestou, né, ao serviço de vestir a camiseta de um cabo eleitoral, e por conta disso ela vem sendo brutalmente assediada pelas redes sociais, tem sua imagem sendo denegrida, e isso é lamentável, Sérgio. Um país que não respeita seus professores, né? Um Estado que não respeita seus professores, uma sociedade que acha que o professor é vagabundo, que relativiza a violência, né? Relativiza a violência, ou seja, o professor ele é esmurrado, tem que levar pontos, vai parar no hospital com o olho totalmente destruído, que foi o que aconteceu com ela, né? E ela, de vítima, passa a ser criminalizada. Então, quer dizer, é um absurdo isso, é de uma boçalidade, é incompreensível como pessoas vêm a público defender isso, né? Então, eu quero aqui expressar, inclusive, a minha solidariedade, Sérgio, à professora Márcia Frigi, assim como à professora Marlene de Favre, aos colegas docentes do Instituto Federal Catarinense de Abelardo Luz e a todos os docentes que vêm sendo, que sente os problemas aí causados por essa nova onda, né? Essa onda. Eu acho que a sociedade brasileira, a sociedade brasileira, ela precisa parar para refletir um pouco. Não há futuro para esse país que não passe pela educação. E isso não pode ser apenas um discurso, né? Isso precisa ser uma prática. Não pode ser conversa fiada, né? Isso precisa ser uma prática. E enquanto nós não nos dermos conta disso, porque hoje qualquer um pode dar palpite sobre a educação. Até técnico de futebol é chamado de professor, né? Então qualquer um vira professor. E o próprio Estado brasileiro incentiva isso. Então é uma pena realmente o que aconteceu com a professora Márcia Frigi. É uma violência, mas pior do que a violência que ela sofreu pelo aluno, porque o aluno agora, a promotoria da infância já se manifestou, as medidas cabíveis serão tomadas, o aluno provavelmente será recolhido a uma instituição socioeducativa, e etc. e tal. Mas pior do que isso é justamente essa violência moral, essa violência psicológica por parte de partidos políticos, de pretensos candidatos à República que deveriam ter um mínimo de ética e não se aproveitar de uma situação como essa, né? E, inclusive, o que é mais lamentável, de alguns veículos, felizmente não todos, mas de alguns veículos de comunicação que vêm deturpando, né, o fato. A professora Márcia Frigi não foi atacada pelas coisas que ela defende